já está fazendo isso com os conjuntos habitacionais do Estado. Exigência, principalmente da Caixa. A Caixa exige que seja feito dessa forma. Deixa o elevador quando você alcança os 12 metros de altura. Mesmo que você não vá colocar, mas tem que ter o espaço. Então, se você não deixa isso previsto, o órgão financeiro não financia. Então, Ok. Lucelinha, vai estar em boas mãos. Eu adorei tudo Tá em que boas tá aqui. mãos. Nossa, fala. eu estou saindo fora de projeto. Não, nada, o mercado não vai deixar. Então, do posto do elevador, né? Deixar pelo menos o posto do elevador. A intenção é que se permita a instalação do elevador pelos futuros moradores, quando assim decidirem investir. Supressão do artigo 33, pois a Coab deve ser gestora e não projetista. No artigo 33, aí abre uma brecha para a Coab fazer projetos ela mesma. Então ela pode adquirir áreas e fazer empreendimentos, né? Só que da maneira como está colocado aqui no texto, o texto está assim: os empreendimentos habitacionais de interesse social ex-Coab serão aprovados em nome da Coab Campinas, ou Sociedade de Propósito Específico, SPE, quando em regime de parceria previsto no parágrafo único, artigo 1º desta lei complementar. Aqui eu acho que é o artigo 34. É o 34, aqui está errado. É o 34. A Coab Campinas desenvolverá projetos para unidades habitacionais acabadas, multifamiliares agrupadas verticalmente, que poderão ser disponibilizados e utilizados pelo empreendedor privado nos casos de regime de parceria. Então, a gente acha isso aí às vezes complicado, porque vai pegar aquela plantinha lá da Coab, aquele carimbinho, e não vai ter inovação. Não vai ter melhoria. 5 mil arquitetos, com, sei lá, 10 mil engenheiros, querendo carimbar a plantinha pré-aprovada. É complicado. Claro, a Coab, ela pode fazer, mas eu acho que cabe ao empreendedor propor o projeto. Só assim nós vai ter evolução, senão nós vamos estar andando para trás com um conjunto desse. Mas aí poderia, se o empreendedor quisesse, recorrer à Coab para fazer. É isso que a gente não quer. Por quê? Porque vai usar aquele carimbinho. E às vezes o que acontece é o seguinte: o projeto não é bem implantado, não é pensada a declividade do terreno, não é, sabe, um monte de características, porque tem que adaptar para aquele jeito. Às vezes tem. Economiza-se na construção, mas gasta-se na movimentação de terra, no aterro, no muro de arrimo, na estrutura. O terreno não é bem compactado, a casa toda inteira depois. Se tiver uma orientação social, problema de ilusão, um monte de coisa. Vai que vai. Coloca os quartos no sul e a lavanderia para o norte. Uma coisa é a Coab, ela trabalhar em função de uma necessidade específica, tirar as pessoas de uma área de risco, fazer um sobradinho, mas é coisa específica, não de fazer grande. Ficaria mais barato agora, fazendo o projeto, né? Ficaria mais barato. Nem sempre. Porque não se gasta no projeto é planejamento. E a economia no projeto não quer dizer que a construção vai ser econômica. Posso dar um exemplo? Economiza-se no projeto e gasta-se na obra. Posso dar um exemplo? Lógico. Em loteamento, uma cooperativa que comprou uma gleba popular para fazer loteamento popular, estava há 10 anos com a Coab batendo cabeça e o projeto não saía. A gente conversando, ouviu o papo, falou, mas por que não sai? Porque a Coab não anda, não sei o que, não sei o que. Fizeram uma proposta para eles de trabalho da minha empresa privada, tendo lucro. Falou, pô, mas sai menos da metade do preço do que eu estou pagando para a Coab? Resultado, o projeto está com a gente e está quase sendo aprovado. Então, deixa para a Coab fazer, deixa. Aí a cidade não anda, o déficit aumenta. Então aqui, eu tenho que corrigir, é o artigo 34. É a única profissão. Não, é que nesse texto está no 33. Então, o nosso parecer final. O nosso parecer final. Dado o caráter do projeto de lei. Vou voltar.
Olha Esse esse. é o meu nome. Dado o caráter do projeto de lei, a boa iniciativa do Legislador Executivo Municipal e seu colegiado de secretarias, e a iminente necessidade de buscar viabilidade e qualificação ao tema, esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano manifesta-se favorável, com estas ressalvas, ao presente projeto de lei 3617, aqui apresentadas, e especialmente as referências aos parâmetros construtivos em benefício da simplificação da legislação. Tá? Não é simplificar a qualidade do projeto, é simplificar a legislação. Eu só complementaria esse final com a compatibilização e simplificação da legislação, porque ela tem que ser compatível com tudo que está vindo. Por que cada lei é de um jeito? Se você isso está fazendo foi daquele feito jeito, você isolado, mudou um pouco, de forma você não isolada serve. do que está sendo discutido. Apesar de as 7 secretarias. Sim, pois não. É favoravelmente, manifestação. É a gavetinha trabalhando sozinha, que nem o plano de mobilidade. Ah, deve ser, tá. né? Vamos lá. Já concluiu? Já, só faltou falar Campinas em 3 de agosto. Eu gostaria de, logicamente, que minha opinião não tem muito valor, Claro. mas eu acho que é muito importante a questão da permeabilização. Eu acho que deveria obrigar quem constrói, quem faz loteamento, constrói habitações, plantar uma árvore em frente de cada casa. Mas isso já tem na legislação. Já está. Só que as pessoas, em vez de plantar, cortam. Não, mas a própria empresa que constrói... Mas já está na lei, que tem que plantar. Mas tem que plantar mesmo. E outra coisa, dar preferência sempre para construções horizontais, verticais. Preferencialmente verticais. Porque senão, do jeito que é hoje, né, são bairros imensos que poderia reduzir por 1/3 daquilo que... quer dizer, economizando terreno, né? Sem espraiar. É. Isso está certo na Europa. Alguém? Beleza. Deixa eu ir aí, né? A Gisela não conseguiu vir e ela me mandou umas questões que aí eu vou ler para vocês. E aí, quem entende, dá mais palpite. Ela mandou algumas considerações, 4 na verdade. 1. O objetivo de uma legislação que verse sobre empreendimentos de habitação de interesse social é atender a demanda real existente na cidade que não tem acesso à moradia. O déficit habitacional de Campinas, bem como seu detalhamento e seu perfil, não foi apresentado na exposição de motivos pelos técnicos da Coap, como também não foi afirmado ser desconhecido. Esclarecemos que essa informação é obtida não apenas pela autodeclaração dos interessados, mas por dados confiáveis do Censo do IBGE, Fundação João Pinheiro e outras bases disponíveis. Além disso, há um detalhamento do déficit habitacional de Campinas no PLHIS, Plano Local de Habitação de Interesse Social de Campinas. Considera-se fundamental que a lei de EHIS considere a caracterização do déficit, em especial o percentual da faixa de renda, para condicionar a lei para atendimento da demanda real. Ela falou isso aqui. Salienta-se a necessidade de vincular a produção de moradias com o déficit real de HIS, bem como a capacidade de pagamento do beneficiário, não o contrário. 2. De acordo com a apresentação técnica da Coab-CP, os empreendimentos classificados de acordo com o projeto de lei terão 2 facilidades fundamentais: agilidade no processo de aprovação e flexibilização de parâmetros urbanísticos. Destaca-se a não exigência de doação de áreas públicas nos processos de parcelamento do solo, em desacordo com a Lei Federal 6766, e de grave impacto urbanístico. Deixa eu acabar de ler, você? Não vou discutir com você isso, que eu nem sei. E de grave impacto urbanístico e social. Justamente para a população de baixa renda, é fundamental a doação de áreas públicas para implantação de equipamentos institucionais e áreas públicas e de lazer. Ressalta-se que o percentual de lazer dentro dos EHIS não se caracterizam com áreas públicas de lazer. Acho que aqui deve ser como, né? 3. O produto imobiliário desenhado pelo projeto de lei possibilita empreendimentos verticalizados com gabarito livre e, portanto, com necessidade de elevadores, o que direciona o produto imobiliário
voltado para as classes sociais de maior renda. Mais uma vez, ressalta-se quantificar e qualificar o déficit habitacional de Campinas para condicionar o produto imobiliário à real capacidade de pagamento, para não desviar a produção imobiliária desses empreendimentos da demanda real. E o último, a liberação do EIV para empreendimentos de até 200 unidades habitacionais pode ser burlada com um conjunto de unidades desse porte, aprovados separadamente, mas unidos territorialmente. Agora é com os Eu acho que universitários. tudo... Posso responder? Ótimo. Sim, se aí o Alan, o Dr. Leôncio, que a gente quiser também fazer alguma. Tudo isso, de uma certa forma, foi respondido na reunião passada. Primeiro, a Coab faz 25 anos que não faz nenhum empreendimento, não projeta nada. Quem hoje vai lá fazer inscrição na Coab, desacredita da Coab que aquela lista serve para alguma coisa, porque não tem retorno de uso. Na hora que, no meu ver, sair algum desses empreendimentos e a Coab fizer um chamamento para as pessoas que já estão na lista há 10, 15, 20 anos ou há um ano, etc., forem lá fazer um recadastro ou fazerem uma confirmação que continuam no cadastro, essa lista talvez de 30 mil vai pular para 55 mil, 60 mil, alguma coisa. Outra coisa, a lei não vai poder ser feita dizendo assim, a ex-Coab, não sei o que, poderá fazer empreendimentos, etc., com um número máximo de unidades de 32 mil. Não pode pôr um teto. Por quê? Porque hoje é uma demanda, amanhã pode ser outra. Pode ser que dentro de 2, 3 anos essa demanda diminua, pode ser que daqui 4 anos essa demanda aumente, mesmo entregando algumas unidades. Outra questão, a intenção é fazer conjuntos habitacionais socialmente integrados, que tenham pessoas morando de diversas classes sociais. Não fazer só para pobrezinho da classe 1. É fazer. Então, a ideia é fazer um conjunto que no mesmo conjunto, que já está prevendo um mínimo 15% de faixa 1, até 3 salários mínimos. Né? Não, eu uniu aqui, uma emenda já uniu. Eram 4 faixas, diminuiu para 3. Tá? Então, até 3 salários mínimos. Então, no mesmo conjunto, você tem pessoas que ganham até 3 salários mínimos, de 1,5, 2, 3 salários mínimos, depois de 3 a 6, depois de 6 a 10. Então, ele vai estar socialmente integrado. Acabar com essa visão de conjunto, só o pobrezinho. Parar de fazer construção miserável, que achar que pobre tem que morar em lugar pobre, em construção pobre, em arquitetura pobre. Da mesma maneira que na lei aqui diz o seguinte, a área construída máxima 60 metros ou 80 metros. A gente é contra. Por que o pobre tem que morar no máximo 60 metros? Quer dizer, se fizer um bom projeto de apartamento com 63 metros, você não vai poder fazer. Você vai ter que cortar o quarto, diminuir, encostar a cama na parede, porque o máximo é 60 metros. Quer dizer, se o empreendedor fizer o apartamento dele com 63, ele está conseguindo vender a um bom preço, que está melhor do que o outro que tem 58, que está do outro lado da rua, ele vai ter uma vantagem, porque ele está vendendo um apartamento melhor. Então não tem que ter esse limite. O limite que ele vai fazer é fechar a conta. Claro, se a pessoa for fazer apartamento para a faixa, lá os 15%, até 3 salários, ele não vai poder oferecer para esses 3 salários um apartamento de 60 metros. Ele vai ter que oferecer um apartamento talvez de 38, 40. E nós demos exemplo na semana passada. Por exemplo, vários projetos no Brasil, Oscar Niemeyer lá com o Copan, o Conjunto Nacional em São Paulo, que tem as áreas comerciais embaixo, e em cima tem apartamentos. O Copan tem kitnet até 4 apartamentos. Até 4 dormitórios. Então, moram diversos tipos de classe social. Moram pessoas que são donos dos estabelecimentos comerciais que estão embaixo e pessoas que são funcionários daqueles estabelecimentos. Todos moram. 55 mil pessoas. Aquilo é uma cidade. Aquilo tem uma vida própria. É um coração pulsante ou é um pulmão respirante. Né? Tá lá o negócio funcionando. A intenção é essa. É que as pessoas possam morar e trabalhar no mesmo lugar, que elas possam morar e ter a infraestrutura no lugar que elas morem. Não ter que nem o Bassoli, pegar uma condução, andar 4 km para comprar um litro de óleo, 4 km para voltar.
ficar 3 horas no ônibus para ir trabalhar, 3 horas para voltar. Na hora que essas pessoas tiver essa infraestrutura de trabalhar, de morar junto, de ter esse apoio comercial e etc., a pessoa vai ter mais tempo para ficar no convívio familiar, da família estar junto, da família não estar brigando, da pessoa poder estudar, de continuar se aperfeiçoando, melhorando a sua condição de vida. Porque ela vai descer, vai ter uma escolinha de língua ali embaixo, vai ter uma escolinha de computação, vai ter uma livraria, vai ter uma papelaria, vai ter, sabe? Então, é essa cidade que a gente está propondo. E esse projeto vem de encontro a isso. Agora, nós não podemos fazer só para pobre, não podemos fazer só em cima de uma demanda, não podemos fazer... A ideia é fazer uma coisa mais abrangente. Tá certo? Eu não lembro mais alguma coisa que ela colocou. Com relação às áreas públicas que ela cita, a lei não citar, Ah, sim. a gente tem que sempre lembrar que quem é de mercado sabe, porque segue as leis, a lei federal ela é soberana sobre todas as outras. Sim. Então, há necessidade de doação tal qual qualquer outro empreendimento. Não precisa estar Não é listado necessidade, é aí. obrigação. Nada vai fugir da 6766. Não tem como fugir da 6766, não tem como fugir do licenciamento estadual. E, inclusive, municipal, no enfim. escopo da lei, fala que tem que ser respeitada a todas as legislações e principalmente a 6766. Então não é que eles estão burlando ou tirando a área pública. Eles estão seguindo a lei. Eles estão trazendo um a mais que, além da área pública, poderá ter essas áreas mistas, essas áreas comerciais. Outra Os coisa que ela térreos. comenta no parecer dela sobre o Wave, que as pessoas vão querer dividir em vários de 200 para poder fugir do Wave. Mas isso hoje já não é possível, tanto aqui na prefeitura, porque, por exemplo, eles fazem cumulativo. Se você está a mesma matrícula, eles pegam a matrícula vintenária, se é do mesmo proprietário, você é obrigado a fazer. Pode ser que você não faça no primeiro de 200, mas na hora que partir o segundo de 200, ele vai ter que fazer o Wave acumulativo. Isso a gente até no parecer a gente cita o caso. Que vale a matrícula mãe. A gente gente não vai cita o caso prejudicar do- o primeiro empreendimento, mas o Ele segundo pode soltar o vai primeiro, ter mas que o ser. segundo ele vai ter que fazer acumulativo com o primeiro, o Exatamente. segundo e os próximos. Está bem que virão. claro isso na lei, está bem claro na colocação que a gente fez. Tem Tem mais alguma coisa que ela colocou? Já, é isso? Ô, Tereza, se você quiser, a gente pode tentar responder tecnicamente ao seu texto, passando pra gente. É da Gisela. Ela A Gisela que mandou, ela leu o texto dela. Deixa eu só fazer mais eu uma não vou fazer colocação porque com ela não vai relação a entender isso. a questão dela. Eu acho o seguinte, Se ela quiser, você deixa discutir. a pessoa, muitas, e eu convivo todo dia com o pessoal acadêmico, estritamente acadêmico, né? Porque eu estou com um pezinho e 2 canoas, né? Tanto na academia como trabalhando na sociedade civil. Acho o seguinte, que tudo é feito para o poder público, para liberar para os grandes empreendedores, para as construtoras, para fazer as coisas para a classe média alta, etc, etc. Lembra o seguinte, o poder público não tem dinheiro para empreender, a Coab não tem dinheiro para empreender. Se ela não fizer uma parceria público-privada, não fizer uma associação de tipo como está essa, ela não vai conseguir queimar aquela demanda que ela tem. Não vai conseguir. Agora, cabe ao poder público fazer uma legislação de acordo para não deixar o negócio descambar. Porque a gente sabe que existem bons empreendedores e maus empreendedores. Tem gente que quer se aproveitar da situação. Agora, o poder público tem que fazer a legislação, tem que regulamentar para que as coisas aconteçam dentro da necessidade do município, da necessidade da população. E não deixar o negócio descambar. Tá? Então, e outra coisa que a gente sabe, quando o mercado funciona, funciona para todo mundo. Não funciona só para a classe média ou para a classe alta. Ele funciona para todo mundo. Então, por exemplo, teve uma época que eu fiz... um empreiteiro que trabalhava para mim, estava fazendo 2 casas de clientes. Nossa, viu, Tereza? Eu estou falando que o mercado funciona como... ele se oxigena. Então, aconteceu, uns anos atrás, quando estava agora bastante serviço, eu estava fazendo 2 casas. Tinha um empreiteiro que estava construindo 2 casas de clientes nossos. E ele estava fazendo mais outras 3 casas para outras pessoas. Então tinha um grupinho dele lá. O que ele fez? Ele começou a ganhar dinheiro, começou a comprar terreninho em Hortolândia, fazer sobradinho para vender. Vendeu lá meia dúzia, começou a fazer,
vendia um, alugava outro. Quer dizer, ele, o empreiteirinho, virou um empreendedor. Positivo. As coisas andam. Agora, o que está acontecendo? Esse cara hoje está com uma obra só, eu não tenho mais nenhuma, ele está fazendo uma outra obra aí. Me telefona toda hora, se não tem um serviço, não tem uma obra. Está tendo que vender a casinha que ele alugou, porque ele está sem dinheiro para se manter. Então o mercado ficou restritivo. Então, o mercado e também esse discurso de especulador imobiliário, que é especulador imobiliário, especulador em todos os níveis. Vai dizer que o cara que invadiu o terreno lá no Ozia uns anos atrás, construiu lá, ele não especulou. Roubou. Ele roubou e está especulando em cima. Está alugando, tem um monte de imóvel alugado lá, tem um monte de imóvel que foi vendido. Então, bons e maus tem todos os níveis. Só que cabe ao poder público poder trabalhar e criar as restrições e fazer o mercado funcionar de acordo. Tá? E eu vejo essa lei, por exemplo, por isso que a gente colocou com relação à questão da lei de vilas, que talvez pequenos empreendedores possam fazer conjuntinhos, fazer vilinhas populares, e vai fazer o mercado girar. Então tem muita pessoa, muita gente hoje, comprando terrenos em loteamentos, tipo Alphaville, agora está menos, mas, por exemplo, no Swiss Park, tem um monte de casa lá para vender, a pessoa compra um terreno lá por 400 mil, 350 mil reais, gasta 500, 600 mil para fazer uma casa, e está para a casa lá por 1,5 milhão para vender, e não consegue vender. Às vezes, se essa pessoa tivesse investido esse dinheiro num outro terreno, tivesse feito várias casinhas, vários sobradinhos, uma vilinha, ele conseguisse vender mais fácil. E isso daria condições para pessoas mais humildes poderem comprar. Então, eu acho que é uma questão de dinâmica, de necessidade de mercado. Tá? Essa é a minha opinião. Então, deixa eu perguntar. Lógico. E a quantas estamos com relação a essa lei? Essa lei parece que já foi para a Câmara? Então, tá na Câmara. Toda a legislação que vem para cá, ela já foi para a Câmara. E como é que nós podemos fazer para sugerir essas alterações? Vai encaminhar para a Câmara. Vamos encaminhar para a Câmara o parecer. É. Por isso, Não, o inclusive. parecer, eu sei que o parecer, a gente emite o parecer que muitas vezes é ouvido ou não pela Câmara também. Sim. Sim, Ele é consultado. exatamente. O principal, Só para pra gente Assimilado, saber. assimilado. ele ser ouvido É pela o seguinte, Coab. Não, então, existe essa chance? Existe. Existe pelo seguinte, Tem como obrigar. eu ia até comentar, o Nunes, do Jornal Metro, ou Metrô, como pessoas falam, ele está me ligando direto para saber exatamente da nossa posição a respeito desse PLC. Tá? Então, não falei nada para ele, que estava exatamente aguardando uma coisa para a gente falar. Ele vai me ligar exatamente para saber do parecer. E se der tudo certo, o João Verde faz essa correção de 33 para 34, manda para a série, eu já assino amanhã de manhã, que eu estou aqui na prefeitura. Mas entregue antes à Câmara. E a gente já envia para a Câmara imediatamente. Notícia de jornal. Exatamente. Não vou falar com ele antes disso ser procedido, por isso que eu já estou falando. O artigo. Que aí isso vai ser publicado. Assim, até um Mas o artigo 10, artigo 10. Saiu, né? Saiu. O que saiu no metro? É só esse Para a aqui. CMDU, lei da Coab deve inibir de investimentos. Mas quem que foi que CMDU? Aqui fala que foi o Fábio Júnior. Ele falou Eu comigo, conferi um por um. mas ele não falei nada do Esses são parecer, nem de só que opinião. Mas ele põe um eu fui título andando e inteiro, fui vendo aqui. Para a CMDU é para o colegiado do CMDU. É número 12, não é tem 10. que tomar cuidado. Né? Artigo 12 não é o artigo 12º. Saiu Deixa eu vale ver. uma resposta, eu acho, Deixa eu ver, né? Assim, então a resposta que você deu não se posicionou e ele não pode. O médico Foi- não pode. Foi deliberado, né? Não, nem me posicionei, eu nem falei nada. Ah, mas tá aí bem grande. Mas João Vanderlei, Jornalista é. É jornalista. Adorei essa página. Tem certos jornalistas que eu não dou mais entrevista, eu não falo mais nada pra ele. Olha, enquanto isso, eu quero falar, viu, João? Doutor Leôncio e Alain, parabéns pelo parecer. Depois eu mando o cartãozinho do meu spa. Muito bem. Ah, vou precisar. Obrigado, obrigado. Obrigado. Parabéns. A minha preocupação naquela pergunta que eu fiz é justamente ter feito tudo isso e depois ninguém ouvir, ninguém Eu não sei se o Fábio... Aqui está muito claro, né? Por que ele colocou que vai inibir? Porque eu falei exatamente que qualquer empreendimento de interesse social não pode ter contrapartida.
Ele colocou isso, por isso que ele fez essa manchete. A manchete ele dá pra... Ele dá pra Ele quer vender jornal, ele está baseado quer distribuir nisso. jornal, né? Ele Mesmo faz esse porque- vende, ele distribui. Tá fazendo o papel dele. não tem nada assim que seja... A gente vai votar? Vamos. Presidente. Seria interessante também a gente encaminhar uma cópia lá pro Samuel, do parecer? Pode. O que É, você não, acha? Além de enviar para a Câmara, eu queria mandar uma dizer, cópia pode, pro Samuel? vai mandar para o Coab? Então, o que eu e o Fábio, a gente trocou mensagem ontem, né? Era talvez da gente mandar para a Câmara e marcar uma reunião com a Coab e discutir todos esses Não, pontos. eles podem retirar o projeto e refazer. Sim, pode. É isso que eu queria saber. Né? De qualquer jeito, a gente tem que fazer o seguinte, nós, em função do andamento na Câmara e pelo que o Santoro já sinalizou de que isso vai ser tocado adiante, nós temos que encaminhar para a Câmara o mais rápido possível esse parecer. Num segundo momento, podemos fazer exatamente isso. E a gente chamar a Coab e apresentar, vamos fazer as duas coisas. E vai ser publicado também. Vai ser publicado. Vamos mandar um ofício para o Rocílio, mostrando a posição Uma do... cópia. uma cópia para ele do parecer. E vamos marcar com a equipe técnica uma reunião para a gente fazer esses apontamentos. Isso aí teria que ser urgente, né? Teria que ser urgente isso daí. Porque senão vai dar andamento lá na Câmara e a gente não vai ver. Não, eu acho que é tudo concomitante, mas tem que ir primeiro para a Câmara. A gente vai ter uma obrigação. Câmara e depois Coab. Fazer a reunião com o Coab. Só que tem que votar o Porque senão parecer. tem andamento lá na Câmara e aí não tem mais jeito. Uma facilidade. Aqui, por exemplo, isso daqui saiu hoje, né? Hoje. Porque ele me falou, não, a reunião do CMDU é na terça-feira. Não sei de onde ele pegou essa informação. Por isso que ele me ligou ontem. Não, a reunião não é terça, é quarta-feira. Tá. Ah, não, mas é terça. Eu falei, onde você viu que é terça? Ele sabe mais que Mas você. poderia estar fazendo confusão com a reunião do Concidade, que é amanhã, né? Não, mas amanhã Mas é é quinta. quinta, né? Terça é a reunião do Projeado. Eles confundiram também o dia da reunião da Concidade. Não tem nada, só uma manchete que... É, a manchete que é esquisita, né? Ah, manchete, como toda manchete. É. Chama de pensão, né? Ah. Bom, vamos votar então o empreendimento? Não parecer. Vamos aprovar o empreendimento. Vamos aprovar o empreendimento. Tirou da Coab, você me deu lei. também. Se o senhor me deu aprovado, isso é melhor que... Vamos fazer uma dinâmica aqui agora para a gente não se perder, aproveitando e fazendo já um ensaio de laboratório, como é que vai funcionar no plano diretor. Vou chamar a entidade presente, ela faz o voto e a gente vai marcando. Tá? O voto vai ser dado da seguinte forma. Sim, sendo favorável ao que está colocado, não sendo não aceitando o que está Sim com colocado. restrições ou não sem restrições? Não, É sim ou não? o parecer já é com é ressalva. favorável com Com restrições. restrições. Não, mas após a pessoa, eu não vou votar, mas após a pessoa que for votar, queira que faça alguma outra alteração. Pode falar antes, né? Tem que fazer antes. Ou o cara se para sempre. Também, mas ele pode querer incluir Aí uma você outra não coisa vai ou ter retirar. Sim, aí pode Oi? pedir, fala agora. Ele pode querer Vota o incluir alguma parecer, coisa ou depois vota retirar. destaques. Mas vai Não, aprovar, isso vai mas ter fim. pondo ou tirando O alguma senhor tem algum coisa. destaque, alguma coisa que o senhor queira incluir? Não, eu não voto. Não, eu vou colocar em destaque. Eu sou porque suplente. Nós somos senão- café com leite. Isso aí tá certo. Bom, então vamos lá. Quem são os titulares? Segmento ecológico, que aqui ainda é ecológico. Tem o Instituto Campinas Sustentável, que não veio ninguém, que é a entidade titular, o Furtado não veio. Tem a entidade sindical dos trabalhadores, o Ari está aí, representando o Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Ari, você? Vota assim. Sim. Então vamos anotar. Eu já estou marcando aqui. Está marcando? Ah, então ótimo, Quer obrigado. botar o nome? Não precisa. Só para a gente contar. O Sinduscom não compareceu,
Ciesp, o Gilberto assinou, Mas não está aqui, presidente. mas foi embora. Não tem ninguém aqui do Ciesp. Se absteve. Secov, Karina, Eu sim. sim. Associação dos Moradores Amigos do Bairro do Guará, William, Sim. sim. Grupo ProUrb, Denis Pérez, Favorável com uma ressalva. Excluir a questão do loteamento. Sim ou não? Sim. Sim, com a ressalva. Tem destaque. como é que não veio? O destaque fica para, desculpe, para a ata também, regime de votação. Ah, É possível ter o destaque na ata, mas eu voto contra sim. ok. Associação Reconvivência, Márcio Barbado, Sim. ok. OAB não veio. IAB, Alan Cury, Sim. AEAC, Sim. Vitor Leôncio, Só faltava, né? Área, eu vou votar sim. PUC, João Verde, Sim. sim. CEPLAN, Maria Célia, Mais ou menos. mais ou menos. Sim. Mais ou menos é complicado, hein, Célia? Porra. Corta o cafezinho dela. Corta. É. Não, eu acabei de elogiar. CEPLAN, ENID, Sim. sim. Posso Nid botar Paquena, dois, sim. Ok. Então, foi unânime a votação favorável. Chamei as entidades titulares, tá? A gente tem que lembrar que a gente permite a participação, tem voz, as entidades suplentes, mas a entidade suplente só assume a titularidade a partir do momento em que a entidade titular perde essa condição. Poderia ser acolhido aquelas propostas que eu fiz, poderia ser acolhido, né? Embora eu não votasse. Mas aí precisa mudar o regimento é assim. Não, eu digo, não, poderia, veja, As ponderações os que o senhor componentes fez. do Conselho Presidente, poderia acolher aquelas, eles acolheriam para incluir. Né? Sei. Não, mas é que a gente já subentende isso, entendeu? Mas ele Na já verdade, tinha a questão tocado dele e com a briga relação aos grande, lotes, isso que aquela você história toda, Penalização, plantio de árvores, E aí? a preferência na verticalização, essas três coisas que eu propus. muito provavelmente isso vai acontecer. É.